Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Metro Quadrado. Eu sou Lucas Moraes, titular da coluna Metro Quadrado do Jornal do Comércio, e hoje comando mais uma rodada de conversa sobre o mercado imobiliário em Pernambuco. Comigo, o advogado especialista em mercado imobiliário, Amadeu Mendonça. Tudo bem, Amadeu? Tudo bem, Lucas? Me chamo Amadeu Mendonça, sou advogado patrimonial e de negócios imobiliários, sócio do Tizem Mendonça Advogados, e hoje no Metro Quadrado nós vamos conversar um pouco sobre o mercado imobiliário pernambucano e também voltado ao turismo, à hotelaria, tudo isso. Não é isso, Lucas? Isso, a Amadeu já adiantou, a gente traz uma novidade nesse episódio que é justamente o mercado hoteleiro, né? E para isso a gente trouxe dois grandes nomes aqui do mercado, que é justamente Danilo Canuto e João Domingos, para conversar com a gente sobre o novo empreendimento que chegou na cidade e não só isso, também falar sobre o desenvolvimento das oportunidades imobiliárias dentro do setor hoteleiro e nas demais vertentes dentro do Recife, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Prazer a gente estar aqui hoje. Satisfação. É um prazer, viu? Obrigado pelo convite, participar desse programa aí, tão prestigiado. É uma satisfação para nós recebê-los. Se vocês quiserem também começar falando um pouco aí, Danilo, João. Sou o Danilo Canuto, né? Sou diretor-presidente da Revpar Corporações, incorporadora aqui da região. Foi constituída em 2014. A gente participou aí de dois empreendimentos hoteleiros, trouxemos dois empreendimentos hoteleiros para a região, né? Ambos em parceria com o João, né? Em diferentes papéis aí em cada empreendimento. A gente fez, junto com alguns parceiros, o Ibis Budget, localizado ali na beira-mar de Piedade, e agora a gente entregou o Moto by Hilton, no Recife Antigo. Próximo lançamento nosso vai ser em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso é uma satisfação, né, Danilo? A gente está aqui, assim, de certa forma, em função da entrega aí do Hotel Moto by Hilton, lá no bairro do Recife. Eu sou arquiteto de formação, atuo, sou sócio da Metro Arquitetura. A gente vem desenvolvendo aí diversos projetos aqui, principalmente aqui em Recife, né, para diversas construtoras. Sou sócio também da Move Empreendimentos, juntamente com o Rafael, meu sócio, Rafael Sotomayor, e as duas empresas, a Move e a Revpar, a gente teve a oportunidade de desenvolver esse empreendimento, está dando muito o que falar, né, do Moto by Hilton, o primeiro hotel no bairro do Recife, um hotel bandeira internacional, um hotel lifestyle, né, acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar um pouco mais, e para a gente é uma satisfação muito grande, assim, meu especificamente, assim, pela minha caminhada, né, de ter uma atuação inicialmente no mercado imobiliário, no mercado privado de arquitetura, ter tido uma experiência no poder público, né? Passei quase 6 anos à frente do Instituto Pelópidas, né? Tentando promover políticas públicas, desenvolvimento da recuperação aí do bairro do Recife, e agora podendo, num papel aí de desenvolvedor imobiliário, né? Tá fazendo essa entrega. Então, uma satisfação, a gente vai poder conversar um pouco mais aqui sobre essas experiências. Perfeito. A gente já deu a entrada aqui na questão do setor hoteleiro. Eu queria pegar esse gancho, né, para justamente a gente traçar um panorama de como é que está o setor hoteleiro dentro da cidade do Recife, né? A gente conversava antes de começar a gravação um pouquinho sobre os anos que a gente teve, vamos lá para 2014, quando a gente falava de Copa do Mundo, a gente teve um grande boom, digamos assim, né, de investimento, de bandeiras hoteleiras olhando para o estado, para a cidade como um todo, querendo investir aqui. Depois a gente viu que essa animação passou um pouco por conta das circunstâncias econômicas que o país viveu, enfim. Hoje, qual é a situação que a gente tem? O que é que a gente pode falar de novos investimentos chegar na cidade? Não só o Moto by Hilton, mas também o mercado como um todo, como é que tem se redesenhado assim, né, dentro do Recife? Recife vive um grande momento na hotelaria, em termos de ocupação, performance. Isso está muito atrelado também ao momento Brasil, né? O Brasil bateu recorde de atração de turistas internacionais, aí, com quase 8 milhões de turistas aí, em 2025. O turismo representa aí quase 10% do PIB nacional, então é uma injeção importante de capital na economia, né? E a gente viveu um momento difícil na pandemia, né? Isso gerou uma rearrumação do mercado, né? Naturalmente você tem players que saem do mercado, né? Isso gera oportunidade também, então com um reaquecimento do mercado, a gente identificou essa oportunidade no bairro do Recife, que já vinha diante da pandemia, né?
mas que essa nova etapa da hotelaria aqui na nossa região, você vê que ela está sendo capitaneada justamente pelo Recife Antigo e entorno, né? Então, hoje, o Recife Antigo, e ali após a ponte giratória com um novo hotel, né, tem 2 principais hotéis, novos hotéis de bandeira internacional. Novo hotel, que é um hotel upper mid-scale, hoje o melhor hotel da cidade, e o Moto by Hilton, que entrou para fazer ser uma oferta complementar ao novo hotel, né? Isso atrelado também a esse momento de ter um novo centro de convenções que turbina aí o turismo de negócios, de congressos e eventos, né? Isso é muito importante para a cidade. Então, pelo que a gente tem visto, a ocupação média e a diária média tem realmente atingido um volume aí muito superior ao momento pré-pandemia, né? Então, no momento pré-pandemia já estava um pouquinho ali, o mercado estava sentindo um pouco, veio a pandemia e aí, né, com esse aquecimento devido à vontade das pessoas viajarem, no momento pós-lockdown, isso gerou um aquecimento importante. E aí, realmente, o mercado brasileiro como um todo e Recife como uma capital tá voando nesse sentido. Ô João, e a cidade também, ao longo dos últimos anos, mudou muito essa relação, né? Quando a gente fala tanto da legislação urbanística, quanto da relação com próprios investidores do mercado, né? Acho que você acompanhou de perto, como você estava falando, nesse processo, né? Isso, e a gente percebe, né, Lucas, assim, eu acho que uma situação dos investimentos eles migrando para o centro, né? A gente tem uma situação não só do bairro do Recife, que eu acho que é o quintal, né, assim, a segunda casa de todo recifense, né, de alguma forma, assim, que tem uma relação muito próxima. Eu acho que existe um histórico aí de investimentos que foram sendo feitos, né, principalmente no primeiro momento pelo poder público, mas depois também pela iniciativa privada, né? A gente tem a situação do moinho, né? A gente tem o próprio processo de reabilitação dos armazéns, assim, contou com recursos da iniciativa privada, mas também uma certa migração para o centro, por exemplo, na questão do Novo Recife, né? Que termina criando uma conexão mais direta, digamos assim, né, digamos assim, de Boa Viagem com o centro, numa situação que antes você passava, só tinha a questão da avenida, né, assim, basicamente um muro, né, uma área de passagem, e você começa a criar uma situação de uma urbanidade. A gente sabe que foi um projeto, teve muitas polêmicas, mas ele finalmente está se materializando, né, e eu acho que quando ele se concretizar como um todo, né, a gente vai ter uma área completamente diferente e bastante valorizada, né? Eu acho que isso facilita e está trazendo aí também um pouco desse vetor, né, de investimento no centro. Acho que, como o Danilo colocou, o novo hotel, a gente sabe que às vezes tudo demora um pouquinho mais, né? Assim, havia uma expectativa de que ele já tivesse pronto um pouco antes, assim como o Novo Recife também. Enfim, nem sempre é no tempo que a gente quer, mas chegou, né? E está fazendo uma situação de diferença. E eu acho que esse ambiente como um todo, ele é de soma, né? Não é uma situação de competição. A gente tem uma leitura, né, de que é importante, assim como existiu no passado para Boa Viagem, vários hotéis, né? Assim, você tem uma situação de um entorno que ele seja um destino, né? Assim, que as pessoas reconheçam mais, não seja aquela coisa de uma dorinha sozinha, né? Mas de uma situação de um território que ele está num processo de amadurecimento, e aí isso vai estimulando bares, restaurantes, serviços, né? Você gera uma condição de uma vitalidade aí muito bacana, né? É que esse tipo de serviço acaba chegando quando a gente vê moradia, vê as pessoas frequentando mais aquele lugar, então inevitavelmente vai chegar restaurante, supermercado, padaria, coisa que hoje a gente não vê, né? Como até a gente conversou um pouco antes. Antes você tinha alguns empreendimentos ali na Rua da Aurora, que eram bons empreendimentos, e de lá para Alpina não tinha praticamente nada. Então tinha aquele ato realmente que servia só como passagem,
Mas quando a gente vê agora os empreendimentos da Moura do Bem, o Novo Hotel, o Ubuntu, a gente vê que tem também com estratégias de incentivos que têm sido feitas pela prefeitura, tem um apelo maior para que os empresários e as pessoas passem a frequentar mais essa área do centro que é tão bonita e tão pouco aproveitada até então, né? Amadeu, eu queria só centralizar uma questão aqui que a gente estava falando, João e tanto Danilo falava também da questão de Boa Viagem como um polo, né, hoteleiro. A gente tem Recife como uma cidade turística, mas a gente viu ao longo dos últimos anos a perda de muitas marcas de hotéis aqui na cidade, né? A gente teve muitos hotéis fechando, justamente por conta de movimentos distintos de locação, enfim, outros modelos de mercado. Queria que a Amadeu comentasse um pouquinho sobre esse panorama que a gente tem vivido nos últimos anos, né? E depois a gente falasse também da nova perspectiva que a gente está retrazendo para a cidade com esses novos leitos, né, sendo reabertos. Aqui, hoje também, Lucas, a gente tem um fenômeno da popularização do short stay. Então, são aquelas locações de curtíssima temporada que qualquer um que tenha o seu imóvel pode fazer. Desde que permita, a convenção do condomínio permita e tudo mais, mas foi um modelo que alavancou muito e democratizou um pouco o acesso. Mas eu entendo como sendo bem diferente assim da questão da hotelaria, justamente porque a hotelaria traz um serviço agregado. Tem um concierge, tem o serviço de quarto, tem tudo isso. Coisa que o short stay não vai ter. O hóspede, o frequentador vai ter aquele acesso, vai ter aquele lugar para dormir e se hospedar, mas ele não vai ter nada agregado. Então houve sim essa democratização da hospedagem, mas em contrapartida não traz esse serviço agregado. O Danilo, com o Motobar Hilton, vocês justamente trazem esse serviço agregado, né? E aí agregado a uma marca muito forte, que é justamente a Hilton, né? Uma bandeira internacional que a gente tem aqui na cidade agora. E aí, além do serviço em si, vocês também trazem um modelo para o investidor diferente, que é justamente o modelo de condo-hotel. Eu queria que você explicasse também um pouquinho como é que funciona isso e o que é que o Moto também traz de diferencial de serviços para quem está buscando se hospedar na cidade. Perfeito. Moto by Hilton é uma marca que escolhemos a dedo, né? Nós, quando estávamos desenvolvendo esse projeto, a gente queria atrair uma marca, ter uma bandeira que representasse o que é o bairro, né? Que é o coração da cidade, uma localidade que representa a nossa cultura, né? É um orgulho de todo recifense. Palco de várias manifestações culturais. De várias manifestações culturais. E essa marca Moto by Hilton foi desenvolvida justamente para aquele hóspede que quer vivenciar a essência da cidade. Né? É um hotel lifestyle, urbano, é um micro-hotel, né? Que tem apartamentos compactos, mas que não são econômicos. É um apartamento de um padrão alto, que prima pela localização do hotel. Então, ali, só a título de exemplo, Nova York tem 3 Moto by Hilton, porque é um local que tem 1 metro quadrado muito caro, né? Então você tem uma dificuldade de conseguir espaço para desenvolver um hotel grande, com quartos amplos. Então eles optaram por desenvolver uma marca que prima pela localização, que está perto de Times Square, mas não tem muito terreno perto de Times Square. Então eles criaram essa marca, que é de um hotel compacto, de um padrão ali mid-scale, né? A gente está ali um degrau abaixo do novo hotel, justamente para que os hóspedes estejam numa localização que eles possam fazer tudo andando, né? Que tenha o seu alcance manifestações culturais, grandes eventos, negócios, né? Então, e foi um casamento perfeito lá com o bairro, porque a gente está no meio do Porto Digital, né? Tem 350 empresas instaladas ali, então tem a demanda de negócios, tem a demanda de lazer, turista que vem para Recife, visita o bairro, só não fica hospedado lá porque não ficava, porque não tinha hotel dentro da ilha, né? Agora passou a ter congressos e eventos, né? Então o novo centro de convenções está ali muito próximo, e tudo num raio aí de 800 metros. Então você tem, além disso tudo, você tem ali serviço público, né? Você tem prefeitura, Palácio do Governo, Tribunal Regional Federal, Receita Federal, né? E vários atrativos que não existiam antes. Hoje tem um moinho, né? O próprio novo hotel, que tem restaurantes ali do outro lado. Para o hóspede do Moto by Hilton, ele é equidistante, ir para o moinho, ir para o novo hotel, né? Ir no Marco Zero, ir no Cais do Sertão, ir no Passo do Frevo. Então é uma marca que traz essa proposta que casou
perfeitamente com o que a gente buscava para o bairro. Uma marca padrão internacional indiscutível, o Hilton a marca, é uma referência em hotelaria de alto padrão, né? A marca hoteleira mais valiosa do mundo. Então a gente caprichou aí nessa embalagem, né? Quando a gente formatou esse negócio, a gente queria trazer o que tinha de melhor para a proposta do bairro. E foi justamente o que a gente encontrou no Moto by Hilton, né? A gente está bem satisfeito com isso. E até a própria localização é realmente no centro ali, no coração do centro. O turista que desce, ele já está ali no meio, não precisa pegar Uber, táxi, nem nada. Isso. Então E o melhor da hotelaria para o bairro e para o entorno é que é aquela ocupação que faltava para o bairro. Você tem hoje, durante o dia, o bairro muito ativado, negócios bombando, né? Moinho ali, tá tudo locado, moradia ficou pronto agora, centro de convenções. Então, você andar pelo bairro hoje, você vê todos os cafés cheios, restaurantes cheios, né? E a hotelaria chega para turbinar essa ocupação durante o dia, mas sobretudo à noite. Porque agora você vai ter um público flutuante ali que se renova todo dia. Então, é o pessoal chegando, querendo consumir, querendo injetar dinheiro na nossa economia. Então, você vai ter ali, a gente tem 132 apartamentos no Moto, o novo hotel já tem ali 300 apartamentos. Então, toda noite você vai ter aí pelo menos umas 500 pessoas que vão estar ali procurando algo para fazer no bairro. Isso automaticamente vai puxar. 500 pessoas flutuando, né? Não, porque não são moradores, mas é como se fossem. Né? Porque esse eu acho um dos grandes diferenciais da hotelaria. Todo mundo fala da necessidade de você ter moradia, trazer moradia para o centro, né? E o hotel, ele é mais do que a moradia. Por quê? Porque ele está trazendo as pessoas que vão estar ali pernoitando, né? Que vão estar gerando essa dinâmica de vitalidade, de segurança, de olho na rua, né? Mas ao mesmo tempo, quem está viajando tem uma tendência muito maior a consumir, né? A ir para a rua, ir para um barzinho, para um restaurante, né? Uma demanda ali de uma farmácia, de caminhada, alguma coisa desse tipo. Então, isso dá uma agregada muito grande, né? E aí, até aproveitando um pouco aí um gancho que o Danilo estava colocando, o Moto, né, ele é um hotel que ele tem algumas características, assim, algumas premissas que todo Moto tem, né? Por exemplo, que é um café no térreo, aberto para a rua, assim, ele busca se conectar com a rua, ele busca ativar a rua e convidar as pessoas a consumirem, né, nesse ambiente, que muitas vezes a gente tem uns hotéis que eles são um pouco mais apartados, mais separados, como se fosse... Não são convidativos. Não são convidativos, né? E a ideia é que é exatamente o contrário. E aí a gente teve uma felicidade também, né, pelas características, de conseguir viabilizar um rooftop, né, que não é uma situação que você tem normalmente, né, mas que é um dos grandes charmes do hotel, que tem uma vista fantástica, não só para nascente, mas para poente também. Então tem um restaurante lá em cima, com vista panorâmica, né? Do nascer do sol ao pôr do sol, com ambiente climatizado, com os terraços também. E é um ambiente que é aberto ao público, né? Então, tanto o rooftop quanto o restaurante do rooftop chama-se Benson Mar e Vista, né? É o nome do restaurante. E o café, o área do café, são abertos ao público, né? E a gente convida a todos aí a conhecer, a frequentar, né, a divulgar aí, para poder a gente começar a ir ativando muito bem aí o hotel e o bairro, né, e buscando trazer justamente o quê? Um serviço de qualidade, né, com preço justo aí, elevando a qualidade dessa oferta de serviços que a gente tem de alimentação de AIB no bairro, né. A gente, o hotel está recém-inaugurado aí, abriu agora, em cima do Carnaval. Não teve muito pouco tempo digamos assim, de venda, né? Teve uma ocupação fantástica já durante o Carnaval, e uma coisa que a gente tem percebido já de cara é uma presença muito grande de estrangeiros, né? Então acho que isso é uma coisa importante aí, super bacana, né? Da gente já estar constatando nesse sentido, assim, o peso, né? A força da marca, né? E da importância que esse hotel tem para o bairro do Recife, né? Assim, para a cidade, de estar trazendo as pessoas, de estar conectando as pessoas, né, com o centro.
nesse processo todo, nessa caminhada, uma coisa que a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Assim, tá comentando a coisa do processo de renovação dos hotéis em Boa Viagem, alguns hotéis fechando. Acho que isso faz parte de um ciclo, né? Num dado momento não existia Porto e Galinhas, não existia Carneiros, não existia esse turismo de praia, e as pessoas vinham para Recife para ir para Boa Viagem, né? Só que hoje, quem vem para Recife, tudo bem que a praia é sempre um atrativo da vista, né, ou uma caminhada, alguma coisa desse tipo. Mas não necessariamente as pessoas vão botar o pé na areia, ou vão sentar numa cadeira de praia, ou vão dar um mergulho. Muita gente que vem para Recife, para a praia, já foi para Porto, já foi para Carneiros, aí depois vem para Recife para conhecer o bairro do Recife, para conhecer, né, as atrações culturais, enfim. E eu acho que isso gera um atrativo ainda maior de você se hospedar no bairro do Recife, porque a pessoa está procurando ali outra coisa, está mais próximo de Olinda, né? Ainda falando de eventos, a gente está super próximo do Centro de Convenções, né, de Pernambuco. Tem um Centro de Convenções novo lá, o Expo Center, mas o Centro de Convenções de Pernambuco ele é de um porte muito maior, continua aí, né, se renovando. E eu acho que o empreendimento ele tem todo esse potencial aí, não só para a hotelaria, mas para a IB, justamente dessa demanda que a gente tem no bairro do Recife. Danilo, não só de potencial ainda a ser explorado, mas assim, vocês já aprovaram na abertura agora que o projeto tem tudo para dar muito certo, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho desse mix da hospedagem, o que é que vocês viram nesses dias de carnaval? Você já falava que teve um perfil muito estrangeiro, o João também já citou aqui. Mas aí, basicamente, como é que vocês acreditam nesse mix do hóspede do Moto by Hilton, né? Vai ser muita gente do mercado internacional, vocês também apostam nesse público empresarial, como é que vocês estão enxergando aí essas vertentes do mercado? A gente acredita que o mix ali vai ser 80% negócio, 20% lazer, até pela característica do bairro, já com Porto Digital instalado, e congressos e eventos ali com centro de convenções novo ali próximo, e o antigo também ali, muito próximo também. Então a tendência Recife historicamente é uma capital de negócios, né? Então acho que a diferença agora é que, como o João falou, que as pessoas vão muito para Porto e vêm para Recife passar um dia ou dois, a diferença agora é que eles vão poder se hospedar no bairro, né? Então a gente vai ter... Você consegue agregar ali bem no miolo da coisa, né? Bem no miolo da coisa, né? E só eu queria complementar um ponto que sobre o qual o João falou. Houveram alguns fechamentos de hotéis, mais especificamente em Boa Viagem, né? Sim. Isso passa também por duas coisas aí. A pandemia castigou muito alguns hotéis, e um outro ponto é que terminou que o momento ficou muito favorável para a conversão de hotel para outro tipo de uso. Sim. Mais especificamente residencial, porque existe uma escassez muito grande de terrenos em Boa Viagem. Então isso abriu uma oportunidade para fazer uma conversão, explorando valorização do metro quadrado, que subiu muito nos últimos anos. Então isso terminou sendo bom para os proprietários de hotéis que saíram castigados da pandemia e que provavelmente iam ter que fazer um investimento volumoso em retrofit, né? E foi bom para a incorporadora, com quem fecharam parcerias aí, porque conseguiu achar espaço, né? Achou espaço para fazer um novo empreendimento, fazer um retrofit. Você tem ali o Recife Praia, né? Você tem o antigo Recife Palace. Eu acho que esse momento terminou sendo ideal aí para ambas as partes, um que estava saindo de um momento muito ruim de mercado e conseguindo explorar esse ganho imobiliário por conta da valorização, que você pegar a pré-pandemia para hoje, metro quadrado, deu um upgrade bom. Um pinote aí grande. A casa passou a ser vista como um espaço de convivência também, não só como dormitório, né? Como muita gente pensava. Trabalhava o dia todo, só chegava em casa para dormir. Então viu que a necessidade de uma acomodação mais confortável era latente, era bem maior, porque agora estava a família toda em casa. Então não tinha mais aquela alternância, não tinha mais aquele espaço. E com relação, Lucas, você me fez uma pergunta antes que eu terminei não chegando na resposta sobre o modelo de negócio lá do Moto. Tá? A gente fala muito em long stay e hotelaria, né? Existem empreendimentos híbridos, é o caso do Aparte Hotel, que a gente
tem muito aqui, teve muitos. Se você mistura hospedagem e com residência de longa estadia, a gente sempre opta por trabalhar com 100% hotelaria, porque se termina quando você tem moradia e hotelaria juntos, a hotelaria meio que contamina a operação hoteleira, porque você não consegue controlar a locação para um terceiro. Então, a pessoa que é dona de um flat, você não pode dizer para ela que por conta ela vai alocar o flat dela. Então, se você está dentro do mesmo empreendimento, né, a gente está ali visando uma diária média de R$450, e você tem um proprietário de flat que coloca para alocar, não aluguei, fica desesperado, vai botar a 200. Sim. Isso tem um impacto muito negativo na operação, né? E fora, aí termina trazendo a diária média para baixo. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do uso em si, né? Uma pessoa que se hospeda versus uma pessoa que está morando. Então, o hotel lá tem suas regras, né? Uma pessoa que está morando não necessariamente vai querer respeitar aquelas regras do hotel. Tá fazendo barulho, por favor. Não, eu moro aqui, vou botar meu som na altura que eu quero, vou usar a piscina do jeito que eu quero. Então, você termina tendo alguns conflitos. Isso gera uma relação conflituosa entre o pool hoteleiro e a moradia ali. Então, a gente sempre opta por fazer 100% hotel, porque você elimina esses conflitos e também a gestão fica muito mais focada na performance unicamente hoteleira, né? E aí o modelo nosso é aquele de... A gente não vende fração de quarto, a gente vende o quarto com escritura individualizada, né? Que a gente acredita que é o modelo que é mais seguro para o investidor, né? Então, escritura individualizada, onde o investidor participa do resultado geral do hotel, independente de se sua unidade foi utilizada ou não. Ele termina sendo um cotista do todo através da aquisição imobiliária. Então, lá a gente tem 133 unidades, então todo mês o resultado vai ser dividido por 133. Então, isso dilui muito o risco do investidor, não precisa se preocupar, minha unidade foi ocupada esse mês, mas e aí vocês vão favorecer outra pessoa que tem uma unidade, que tem uma vista melhor que a minha. Isso não existe no nosso modelo. Então, inclusive a parte de alimentos e bebidas, como o João falou aqui, a gente tem um café, um restaurante, né, uma ativação bacana lá, chopp Heineken, né? Se uma pessoa entrar lá, tomar um chopp, o lucro daquele chopp vai ser dividido por 133. Então, não é só a unidade imobiliária em si. O investidor é sócio do restaurante e de toda a operação de alimentos e bebidas, né, e qualquer outro serviço que faz parte do empreendimento. Acho que isso é importante e vai dar uma turbinada na rentabilidade do investidor, especialmente pela localização onde a gente está. E com relação à demanda internacional, né, a gente vai ter aí negócios, mas a gente vai ter um volume de turistas internacionais acima da média por conta da marca. Sim. Né, porque a gente tem duas máquinas de venda, né? A operação é da Rede Atlântica, ela consolidada é a segunda maior operadora do Brasil, 130 hotéis em operação. Então, o público nacional vem através da Atlântica e a gente tem a máquina de vendas Hilton. Então, o investidor, o turista estrangeiro, que é fidelizado pela rede Hilton, ele vai vir através do canal Hilton. Por isso que o João começou a ver turistas estrangeiros lá. Então, conta disso aí, eu acho que nossa operação não só já deu certo, eu acredito, né? A gente tem uma pista agora pós-carnaval que, né, o pessoal já gastou tudo no carnaval, sim, agora dá uma tranquilizada, mas já voltam os eventos e a gente tem uma expectativa muito boa para o hotel. A gente acredita bastante no modelo de negócio, na marca e na localização. Eu torço para que cheguem mais hotéis para o bairro e para o entorno. E até um ponto interessante, Danilo, dessa questão do condotel é que, embora o investidor seja o proprietário, mas ele faz uma cessão de uso para a bandeira, de forma que ele não pode residir lá. Então, realmente fica proibido. Ele entra naquele pool hoteleiro ali, vai ter a rentabilidade, vai ter tudo isso, mas não pode frequentar como morador, a não ser que queira pagar dinheiro. Ele cede já no pacote de documentos, né? Sim. Ele faz a cessão. E é importante mencionar também que isso dá muita segurança para o investidor, que o condotel é um produto regulado. Sim. Né?
ele é considerado um valor mobiliário, justamente por essa triangulação. Eu estou comprando um imóvel, mas eu não vou ter o uso do imóvel, eu estou cedendo ele para um terceiro que vai fazer aquela gestão, visando o lucro que vai ser gerado. Então, é considerado um valor mobiliário. Então, no pós Copa do Mundo, a CVM baixou lá um decreto, regulou esse mercado. Então, quando a gente oferta esse produto, a gente oferta ele, faz uma oferta pública, seguindo toda uma instrução, uma normativa da CVM, de como a gente tem que ofertar isso ao mercado, né? Então, antes de qualquer coisa, né, a gente tem que ter um estudo de viabilidade econômico-financeira. Para ter esse estudo, a gente tem que ter a rede hoteleira fechada, né, o contrato hoteleiro, a marca definida, porque com essas duas coisas eu sei qual é o meu custo de mobília, equipamento, capital de giro, capital pré-operacional, e ter uma estimativa de performance, porque você só pode ter isso se você tiver o contrato fechado, definindo quais são as taxas, né? Taxa de administração, incentivo, enfim, aquele mundo complexo dos contratos hoteleiros. Mas aí isso gera uma obrigação que é muito boa para o mercado, tá? Que você dá um freio de arrumação, você não pode lançar de qualquer jeito, você tem que minimamente fazer um estudo que aponte essa viabilidade, e ao longo do desenvolvimento você tem que atualizar esse estudo todo ano para ir passando a radiografia atualizada para os investidores, né? E tudo isso a gente faz, né? A gente tem que ter um site específico do empreendimento, com toda a documentação, né? Seja memorial de incorporação, certidão de terreno, contratos, o estudo, fica tudo disponível no site para o investidor analisar. Então, é muito importante isso, porque o investidor se sente mais seguro, não é qualquer, invista aqui, não, e aí, qual a minha expectativa de rentabilidade? Tem aqui um estudo feito por uma empresa idônea, para você analisar. Então, assim, são estudos, né, analisa micro-região, macro-região, ocupação dos outros hotéis, qual é a cesta competitiva direta ali, então concorrentes diretos, indiretos. Então isso faz com que o investidor tome uma decisão embasada, inclusive, além do contrato de adesão ao empreendimento, de compra e venda, eles assinam um termo onde reconhece que tiveram acesso a toda essa documentação para poder tomar decisão de investimento. Não é um fundo, mas é muito próximo de uma estruturação de fundo. A gente tem um prospecto de ofertas, então é uma estruturação mais complexa que o normal. É um empreendimento imobiliário normal, mas que tem uma estruturação mais complexa. E a gente faz questão sempre de trabalhar seguindo todas as normas e indicações da CVM. Não tem jeito que não faz, mas a gente faz. Isso é importante, até como é um produto que a gente vende além fronteira Pernambuco, né? Vendeu 80% aí para outras regiões, né? Sul, Sudeste, agro, né? Isso dá muita credibilidade. Além da marca, o formato da estruturação em si, né? Porque o pessoal, quando quer informação, tem ideia de quanto vai dar? Aqui um estudo, 130 páginas de estudo aí para você analisar, cálculo de taxa interna de retorno, né? VPL, tudo que uma análise de investimento demanda. Então, acho que isso é muito importante, porque é um modelo complexo, não é uma compra de imóvel normal, então requer uma explanação acima da média, né? Quando você trata de investimento, cálculos específicos, especialmente taxa interna de retorno, né? Explicar o fluxo de caixa do negócio, contratos complexos. Olha o contrato, cara, assim, centenas de páginas, mas eu acho que a gente conseguiu criar uma dinâmica, né, em RevPar, em Move, muito bacana, né? João desenvolve os projetos, eu prospecto novos negócios, faço ali a parte da viabilidade, mais ou menos ali, e pronto, a gente está indo aí para mais uma aventura aí, hoteleira em breve. Ô João, eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre o projeto em si, né? A gente está falando muito aqui do modelo de investimento, mas para quem vai procurar o Motobar Hilton para se hospedar, o que é que vai encontrar por lá? Basicamente, como é que
que o hotel em si foi pensado, né? O que é que vocês tiveram que seguir também da própria marca, né? Porque muitas vezes tem essas diretrizes, né? Perfeito. Assim, eu acho que, antes de mais nada, a gente encontrou, né, uma oportunidade, uma localização, um terreno. Muita gente, às vezes, pergunta, certo, mas foi um retrofit? Foi um projeto novo, né? A gente tinha lá uma situação de um terreno, um estacionamento. Então, a gente aprovou um projeto do zero, né, na prefeitura, passando por IFAM, por tudo, numa quadra que não só era muito bem localizada, mas tinha uma condição também muito favorável no bairro do Recife, que era de prédios um pouco mais altos. A gente está ali do lado do prédio do ITBC Softex, né, que é agora conhecido como A Ponte. Sim. Aquela quadra ali, a mesma quadra do Passo do Frevo também, uma quadra que ela sofreu um processo de reforma no início do século passado. E aí você tem os prédios com um pouco mais de altura, que foi o determinante para definir o nosso gabarito. Né? E aí a gente conseguiu, pelas normas também, patrimônio e tudo do bairro, a gente ocupa 100% do lote, né? E aí a gente conseguiu ter a partir de uma cubagem que eu não tenho recurso, eu posso construir até aquela altura, a gente fazer esse, digamos assim, esse desafio de preencher e conseguir encaixar ali 132 quartos, né? A gente tem um pavimento térreo, como está colocando um café, todo ele aberto para a entrada do hotel. O café se abre para a Rua Domingos José Martins, que é a rua paralela a Bom Jesus, né? A gente conseguiu a aprovação de fazer uma espécie de um alargamento temporário, criou um deck na calçada, né? Porque tinha uma situação, você não conseguia nem circular na calçada, tem duas árvores que a gente conseguiu preservar, né? Lá na calçada, alguma coisa até raro no bairro. Sim. E criou-se esse ambiente também externo, então você tem umas mesinhas externas, né, integradas ali ao café. E o back of the house, a parte de serviços, que se abre para a Rua da Guia, né? Aí a gente tem 7 pavimentos tipo, né? No primeiro pavimento a gente tem uma academiazinha de ginástica, que é com uma exigência, um pré-requisito da marca, né, da bandeira. Regra geral são 19 quartos, 2 escadas, uma solução que a gente conseguiu equacionar também, e que é uma exigência da marca, uma coisa que dá mais segurança para todo mundo, tanto para o investidor, né, quanto para os hóspedes, que a gente tem uma situação, se você tiver, Deus nos livre, mas um sinistro em qualquer ponto, né, do corredor, você sempre consegue ter 2 rotas de fuga. Então você não tem uma situação, digamos assim, de risco de ficar sem saída, encurralado, sem saída, alguma coisa desse tipo, né? Então a coisa funcionou super bem. E lá em cima a gente tem um restaurante no rooftop, como eu tinha comentado, um terraço, né, assim, com vista panorâmica, tanto para o Marco Zero, lá a gente consegue ver o Marco Zero, a escultura lá de Brenan, enfim, o mar, como também uma vista belíssima, um pôr do sol, né, fantástico ali, naquele famoso encontro do Capibaribe com o Beberibe, onde nasce o Oceano Atlântico, né? Enfim, foi um desafio. Eu acho que é importante fazer esse registro, né? Assim, a prefeitura, na pessoa do prefeito João Campos, né? De Ana Paula Vilaça do Recentro, assim, foram super parceiros, né? Assim, parceiros de primeira hora. A gente já vinha, Danilo, né? O empreendimento ele já iria sair independente do Recentro, né? Assim, independente dos incentivos fiscais, mas eles foram extremamente importantes, né, para poder a gente fechar e para melhorar a questão da modelagem, né? E aceleraram também o processo. Isso, as exatamente. aprovações fluíram muito bem. E aí, uma coisa é a gente também lançando, outra coisa é a gente vendendo, né, os investidores eles comprando. Então, os incentivos eles chegaram justamente no momento que a gente já estava com o projeto, eu acredito que aprovado e tal, mas quem estava indo a mercado, né? E aí a conta, digamos assim, ela ficou mais interessante, né? E a gente percebeu por parte dos investidores assim uma adesão, um entusiasmo muito maior
em função dos benefícios, porque justamente criou um ambiente, digamos assim, muito mais propício, né, à chegada desse tipo de empreendimento no bairro. E é um diferencial de investimento muito forte, né? Então, se a gente tivesse investidores ali analisando 2 condotéis, o nosso e outro em outra região, e o nosso tem esse pacote de incentivos importantes, com certeza. E isso aí é uma situação, né, que, assim, principalmente na operação, você vai ter aí reduções aí do que seriam despesas, passam a ser, naturalmente, receitas. Né? Mas eu acho que uma coisa importante, não esqueci de comentar, que eu acho que isso aqui assim, também é importante, é a coisa a bandeira, né, a Hilton, o hotel é operado pela Atlântica, mas ele tem esse padrão, essa bandeira Hilton. E o Moto, ele tem essa pegada lifestyle, essa pegada da experiência. E cada hotel, ele tem algumas características, né? Assim, a lógica do quarto, como é o layout, a coisa do café no térreo, que eu estava comentando, né? Alguns pré-requisitos. Mas cada hotel, ele bebe no lugar onde ele está localizado. Cada hotel, ele tem uma história, digamos assim, para contar. Ele conta a história daquele lugar, né? Cada hotel é uma experiência única. Cada hotel é uma experiência única. Eu não tenho uma situação de que eu vou e vou sempre encontrar as mesmas cores, os mesmos materiais. Né? Eu tendo a encontrar uma lógica do quarto, como é que o quarto ele meio que funciona. Né? Mas cada café é diferente, cada rooftop é diferente, cada restaurante é diferente, por aí vai. E a gente resolveu contar um pouco a história. Né? É o primeiro Moto by Hilton de Recife, mas é o primeiro de Pernambuco, é o primeiro do Nordeste, terminou sendo o primeiro do Brasil. Né? E a gente ia ficar para trás nisso. Lançaram um monte, mas a gente passou na frente e fomos os primeiros. Exato. E aí, o que é que acontece? Né? Assim, eu acho que a gente tinha muita coisa para contar, digamos assim, que a gente poderia contar de Recife, mas acho que Recife tem muita história, muita coisa de Pernambuco. Né? E aí a gente resolveu contar, digamos assim, a história um pouquinho de Pernambuco. Né? Então, o térreo, o café, ele é inspirado no sertão, digamos assim, do Agreste ao sertão. Né? É isso, então, o nome árido do café. Isso, exatamente. E aí já foi um batismo aí que ele recebeu. E essa coisa de que o A e B, né, ele tem uma independência, uma força tão grande nesse modelo de negócio, ele tem nome próprio, né, ele tem uma porta própria, você pode entrar tanto pela entrada principal do hotel, quanto a entrada independente, então ele vai ter vida própria, ele vai ter Instagram próprio, ele vai ter uma ativação própria. Mas como eu estava dizendo, né, então ele se inspira no sertão, né, ele tem essa coisa de se conectar com a rua. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho onde a calçada de pedra portuguesa ela invade o piso, ela entra, tem um vidro da fachada, mas assim, ela transpassa esse vidro, ela entra no foyer, né, no salão. E aí é como se essas pedras portuguesas elas crescessem de escala, né? E passa a meio que representar aquele chão quebradiço da seca, né, do sertão. Então você tem cactos na vegetação da ambientação, você tem paredes de cobogó em terracota, né, no barro, que é tão característico da gente também, madeira, um balcão belíssimo que é um tronco de amendoeira, enfim, uma série de elementos aí que vão criando esse ambiente, né, e que você consegue ter essa percepção, uma instalação no teto que cria um desenho de iluminação, de luminárias, né, que faz referência a uma sombrinha de frevo, aquela arupemba, enfim, a vários elementos assim da nossa cultura, das nossas manifestações. E a ideia, conceitualmente, né, era como se você estivesse percorrendo o estado, e quando você chega no rooftop, né, que você tem a vista do mar, né, é como se você estivesse chegando na zona da mata e no litoral. Né? Então você tem essa conexão com o mar, mudam os tons, né? Você tem uma predominância aí maior de azul, de verde, né? Como se você já tem jardineiras lá em cima, que lhe conectam mais aí com a natureza, apesar de você estar, né, aí no nono pavimento.
e tem um pouco dessa pegada. E aí você tem alguns elementos também, né, na ambientação dos quartos, das circulações e tal, que vão lhe conectando aí com a nossa cultura, com os nossos elementos assim que a gente tem de referência. Então acho que é um projeto assim que a gente está muito satisfeito, né, de ter participado. Foi um projeto que foi desenvolvido a muitas mãos, né, uma contribuição aí extremamente importante do nosso parceiro Juliano Dubé, né, no desenvolvimento desse projeto também, junto com o Rafael. Vale a menção ali ao teto lá do restaurante. Isso, né, tem o teto do restaurante, fez um trabalho lá que é como se fosse aqueles encostos de cadeira de balanço, de cadeira de vó. Então, todo o teto ele tem esse elemento. É uma coisa assim, tem vários... várias referências. Tem várias referências, vão criando, digamos assim, cenários instagramáveis. Você sai descobrindo coisas, que você vai olhando para o hotel, você descobre coisas detalhes interessantes. Isso é uma coisa que vai entrando na narrativa, né? Assim, a equipe vai se apropriando disso daí e você justamente está, como hóspede, assim, vivenciando, né, um hotel único, né? É diferente você entrar, você ter aquela experiência de chegar num hotel que todo ele é igual e que ele não tem nenhuma relação, e que ele não tem nenhuma relação com o lugar, né? Então acho uma coisa bem bacana também. Perfeito. Eu queria pegar um trecho que o João estava falando, que era justamente da questão do incentivo público, né? O Recife nos últimos anos tem dado passos importantes justamente nessa área do centro. A gente falou aqui do Recentro, também a gente teve a própria LP hoje com a questão do incentivo ao retrofit, o bônus construtivo, que agora está chegando. Queria que você trouxesse para a gente um panorama do que é que já tem saído e o que é que você vê que dá certo para esse mix que a gente precisa dentro do bairro do Recife. Assim. É importante, Lucas, que a gente conte não só com a iniciativa privada, mas também com a iniciativa pública através desse subsídio. Tem que andar junto, né? Tem que andar junto, porque é uma área que realmente estava um pouco relegada, e para que o investidor faça o aporte ali, invista na valorização, tem que ter uma contrapartida. E a contrapartida é justamente essa, isenção de ITBI, de IPTU, desconto de ISS. Na parte do retrofit também você tem uma compensação, porque nem sempre o retrofit a conta fecha. Mas se você faz um retrofit no centro e consegue aproveitar aquele potencial construtivo em um empreendimento em Casa Forte, por exemplo, vai trazer ali em Boa Viagem, vai trazer uma possibilidade de você equacionar. Então, ainda que seu lucro não seja tão grande aqui, você consegue compensar com outro empreendimento. E retrofit em bairro histórico é complicado. É mais caro que um retrofit normal, né? Porque existem retrofits e retrofits, né? Além da dificuldade... É importante esse... É verdade, porque além da dificuldade da questão, pensando na engenharia e na construção, ainda tem a questão da restrição das regras daquele lugar. Então você não pode fazer um retrofit no centro de qualquer jeito. Tem que seguir a regra do que está ali, respeitando a parte histórica e tudo mais. Então foi até importante isso que Danilo trouxe mesmo, que retrofit não é igual em todo lugar, né? Do projeto, eu sei que vocês, não sei se vocês foram o primeiro terreno que vocês encontraram ou já tinham visto algumas outras coisas pela frente. Enfim, quando vocês estavam na ideia, ainda na idealização do investimento em si, passou outras possibilidades? Não, já que a gente está falando aqui do retrofit também. Pode responder. O que pode ser dito, né? Claro. Veja, na verdade, a gente, eu e Juliano, historicamente, a gente tem uma ligação com um bairro muito grande, né? E a gente já se meteu em muita coisa e conhecia muita gente. Então, num dado momento, a gente chegou até a negociar 2 terrenos, né? Para 2 hotéis, né? Seriam 2 bandeiras. Esse que a gente desenvolveu o empreendimento e um outro que é aquele na frente da vice-governadoria ali na Rio Branco. Né? Eu acho até que é o pessoal dos Guerra que estão, acho que fecharam lá alguma coisa, não sei se já lançaram aí, ou estavam para lançar algum empreendimento lá. E a gente tinha apalavrado esses dois terrenos, né? Mas foi uma época também onde veio, como o Danilo tinha comentado, a pandemia, gerou um delay, gerou um atraso no desenvolvimento, né? E terminou que era o mesmo proprietário na época dos 2. E aí ele disse, enfim, eu estou entendendo aí a situação de vocês e tal, a gente manteve o empreendimento que saiu, mas o outro empreendimento a gente terminou destratando, né?
Especificamente, cada terreno ele tinha suas, digamos assim, suas particularidades, né? Eu acho que ele terminou encaixando super bem, o modelo nosso todo absolutamente excelente. O outro terreno também é um senhor terreno, ele até tem uma condição de mais... Cabeça de quadro. De cabeça de quadro, uma frente maior, né? Ele tem uma condição da Rio Branco ali, pedestrianizada. Tenho certeza que vai ser um sucesso também, mas são poucos terrenos, né? Acho que pegando um gancho que a Amadeu estava comentando da questão do retrofit, né? Eu acho que o que a gente quer ver são os prédios antigos sendo retrofitados, né? Eu acho que é fundamental essa questão não só dos incentivos fiscais em si, mas esse mecanismo, né, de você ter uma espécie da bonificação, né? De uma bonificação, você atrelar, né, assim, ó, eu vou te dar até mais, sei lá, que onde você tem um interesse maior, desde que de alguma forma a gente consiga desenvolver ali onde o poder público tem um interesse. Eu acho que não só o poder público, mas a cidade como um todo, né, quer ver esse desenvolvimento, e eu acho que ajuda, né? Vamos ver exatamente como é que isso vai acontecer. Acho que existem algumas dificuldades, né, porque as tipologias, os tipos de prédios, né, ou você tem sobrados, você tem aqueles prédios ecléticos, eles se voltam a que tipo de moradia, né? Então, assim, o incentivo hoje, eu não acho que ele esteja errado, assim, mas pensando muito no bairro do Recife, o incentivo desse do retrofit é por habitação ou por hotelaria, né? Mas, assim, esses prédios cabem que tipo de habitação, que tipo de hotelaria e tal, para que a conta precisa feche, casar, né? A demanda com essa oferta para poder dar certo. Exatamente. Eu acho que tem uma situação que seria interessante se a gente conseguisse algum modelo de que o poder público ele colaborasse um pouco mais, digamos assim, com o privado, ou os privados, do ponto de vista da manutenção das fachadas, né? Assim, uma coisa que, por exemplo, você fizesse a recuperação, né? Mas de vez em quando, já existiu isso no passado, acho que existe até uma ação que está para sair agora por parte da prefeitura, de pintar os prédios da Bom Jesus. Então, assim, essa manutenção posterior de limpeza, de pintura, né, de uma coisa menos custosa até, né, se você conseguisse desonerar, eu acho que isso lá na frente pesa, né? Porque imagina, quem vai morar lá, o cara dizer, poxa, mas eu dar uma manutenção numa fachada feito essa, fora o custo de você recuperá-la, mas depois de você manter, é mais pesado, né? Enfim, eu acho que a gente precisa ver. Eu particularmente defendo a ideia da gente conseguir ter construções novas ou dentro, ou bem próxima, né, da área de patrimônio, porque eu acho que consegue criar uma massa crítica, assim, consegue trazer gente, consegue trazer uma condição de uma valorização que incentiva a reabilitação, né? Acho que tem algumas pessoas que têm uma visão um pouco distinta, só quer reabilitar, mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser incentivada, né? Infelizmente, a gente não teve direito ao crédito de retrofit, porque o nosso projeto era um projeto novo, apesar da gente ter tido de aprovar em IFAM, né? Assim, todo um caminho assim, muito mais burocrático, do que outros, mas nesse momento, um empreendimento novo, é um empreendimento novo, né? E a gente não foi considerado aí como retrofit. Mas a gente está numa área tombada, então acho que isso poderia de alguma forma ter sido levado em conta de alguma forma, né? Mas enfim, a gente vê com muito bons olhos, né? E eu acho que é um caminho sem volta, assim, a gente precisa voltar a olhar para o centro. Acho que a gente precisa ter muitas camadas a nível federal, estadual, municipal, né, de preservação, de regulação do uso do solo, mas eu acho que a gente precisa entender quais são as franjas, as bordas, uma bordinha ali, digamos assim, de catupiry ali, que a gente consiga flexibilizar um pouco mais, né, o ordenamento jurídico, para que a gente consiga atrair investimentos, né, novos para o centro, não só de reabilitação. A reabilitação é importante, acho que o projeto
que a prefeitura está encabeçando aí do Distrito Guararapes, né? Eu acho que é um movimento ousado, mas necessário. Eu acho que se a gente não tiver uma situação De aposta. digamos assim, de uma mão um pouco mais pesada, o negócio não sai, né? Acho que precisa de uma escala para poder dar uma tracionada. E a gente espera que esse investidor ele exista e compre Sinta à vontade. a ideia, né? Uma coisa que eu acho, só complementando, uma coisa que eu acho muito importante é intercâmbio do poder público, em geral, estadual, federal, com outros mercados com um histórico similar ao Recife Antigo, onde houve uma recuperação, onde você uniu o novo com o antigo, como é que eles viabilizaram, né? Que uma coisa, quando a gente fala de patrimônio tombado, esse tipo de coisa, uma coisa é a recuperação, outra coisa é a conta financeira, como é que você consegue, né? Que a gente está falando de incentivos, tudo isso, mas às vezes dá uma dorzinha no coração quando você vê um prédio completamente numa situação de esse prédio vai cair daqui a pouco. Que você não consegue ter uma ação que recupere aquele prédio porque a conta não fecha ou não existe flexibilidade para que haja aquela recuperação. Eu acho importante esse intercâmbio. Pegar o pessoal, governo, juntar o pessoal, vamos para Lisboa, vamos para Paris, vamos para Roma, né? Onde você vê recuperar, assim, são craques nisso, né? A Europa é o continente antigo. Então, onde você tem mais esse tipo de recuperação e manutenção. Então, eu acho importante não só o pessoal vir aqui falar disso, mas é pegar o pessoal, levar lá para ver como foi feito, como é que as ideias que eles tiveram para reativar aquilo, as soluções arquitetônicas, e nem sempre você vai conseguir recuperar uma estrutura ao que ela era totalmente, né? Então, às vezes você tem que criar uma fórmula que faça sentido para todo mundo, para a cidade, para o prédio que está ali, não vai nem vem, termina caindo. Né? Eu acho isso importante, assim, você ir atrás dos cases de sucesso, né? E ter proporcionar essa experiência para as pessoas que trabalham com isso. Para poder replicar ou trazer o que pode ser aplicado aqui, né? Mas não só escutar, ver, levar lá para ver, entendeu? Pegar um grupo, realmente, lá, você pega alguns centros europeus, você de fato vê prédios ultramodernos convivendo lado a lado com prédios históricos. Então, isso é uma realidade que é possível, não é nada... Você não precisa necessariamente fazer ultramoderno, mas sim. Às vezes fica até bonito quando você mistura os dois, né? E ver a solução que faça com que a recuperação aconteça de fato. Né? Isso. Então, assim, ninguém melhor do que essa turma aí para saber os caminhos. Né? Assim, eu acho que a cidade está num caminho fantástico. Eu acho que o que vem sendo feito realmente com o Recentro, as equipes, a gente vê todo mundo trabalhando em prol da renovação do bairro, da requalificação, seja prefeitura, IFAM, todos os envolvidos, assim, estão fazendo um trabalho muito bom, mas não pode deixar a bola cair, manter isso e se aprofundar cada vez mais para trazer ainda mais soluções, entendeu? Até comentar, Danilo, uma situação bem próxima à nossa, né, que a gente vivenciou e ainda continua vivenciando, né? Como eu tinha comentado, o hotel está inserido naquela quadra ali que você tem o Passo do Frevo, tem o empresarial lá da Ponte, né, antigo Softex, tem a gente e tem 2 imóveis na esquina, na cabeça de quadra ali com a Barbosa Lima, né? Rua da Guia, Barbosa Lima e Domingos José Martins. E existia um prédio, uma ruína, um prédio inacabado, nunca foi concluído, na esquina da Rua da Guia com a Barbosa Lima, da altura do prédio da gente, então devia ter lá uns 9 pavimentos, que estava lá e tal, e, enfim, era uma preocupação que a gente sempre teve, mas aquele prédio a gente tinha preocupação de que
prédio caísse quando a gente começasse a obra lá. Porque ele por mais que assim, por mais que a equipe de engenharia dissesse, a gente estamos aqui com fundação, vai ser hélice contínua, não gera vibração, né? Não vai ter escavação, não vai ter, enfim. O pessoal tranquilizou a gente, uma equipe aí da construtora vertical, é importante fazer aqui esse registro aí, né, os parceiros aí, os consultores que estiveram aí com a gente, todo mundo tranquilo, mas a gente sempre teve essa preocupação. E de todo jeito, aquele prédio lá, né, em ruína, ninguém fazia nada, era uma situação meio que, quem é o dono disso, como é que fica? Terminou que um dia parece ter uma chuva, um negócio grande e tal, e alguém ouviu um crack e disseram que o prédio deu uma mexidinha, né? E de repente a gente ficou sabendo que a prefeitura ia derrubar o prédio, né? Assim, pra gente foi... Imagina se durante a nossa obra... Agora imagina se isso acontecesse nesse momento, né? E aí o processo de demolição terminou impactando no outro prédio, um prédio mais baixo, na esquina da Domingos José Martins com a Barbosa Lima, que chegou a cair alguma coisa, isso foi da demolição, chegou a cair alguma coisa sobre ele, tá certo? E um prédio que está entaipado, fechado, tem proprietário, mas o cara não toma nenhuma providência, o prédio classificado lá com risco, né? Não tem nenhuma situação de risco para a gente, para o hotel, alguma coisa desse tipo, mas como se fosse telhado, eventualmente de cair alguma coisa para a rua, para um passante, né? Tem um pé de mamão crescendo. E aí tem telhado verde. É importante agora, porque entra agora a questão da asta pública, né? Que a prefeitura agora... Isso, então, aí você tem alguns mecanismos aí, tem um mecanismo da PEU, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsória, né? Você tentar forçar ali o cara sentir no bolso e eventualmente tomar alguma providência, a questão da desapropriação por asta pública, você tem arrecadação por abandono, tem alguns instrumentos aí que estão estão ali naquele limiar ali de vir acontecer, a gente espera que eles sejam exitosos aí, mas o que eu ia comentar mais especificamente é o que esse prédio, o proprietário quer fazer negócio, tá certo? Só que a conta não fecha, porque o cara tem uma expectativa X, do ponto de vista de aprovação, né, em função do tombamento pelo IFAM, a sinalização é que você precisa manter o prédio na mesma altura. Quando você tem a quadra, que toda ela está no nível mais alto, que a reforma do bairro lá atrás tinha a expectativa de nivelar a altura, né, mas gera essa restrição. Se a gente conseguisse fazer uma intervenção contemporânea, respeitando o antigo, valorizando os tempos, né? O que era o antigo recuperado e o novo, né? E a gente conseguisse fazer essa intervenção, seria um possível aí. Muitas das vezes é essa régua muito firme, que ninguém conversa com ninguém, né? O IFAM não reduz o nível de exigência, o cara que está vendendo o terreno muitas vezes não consegue encontrar uma condição que seja viável para o que ele quer receber, para a condição que o prédio está para poder ser vendido. Então, assim, meio que a gente fica nesse bolo aí. E tem gente até que pergunta, assim, várias pessoas perguntaram, pô, esse prédio aqui do lado, colado com o hotel. Então, você tem um hotel novo, padrão internacional, uma ruína decadente, de fato, ali do lado. As pessoas perguntam, por que vocês não pintaram esse prédio? Então, a gente pediu. Aí a gente vai se meter num prédio que não é nosso, vai pintar. Aconteceu alguma coisa durante a pintura. Não, de quem é a responsabilidade? Fora a própria pintura em si, né? Que ainda a gente fez um pleito e tal. Disse, não, mas não pode, porque ele é tombado, é ruim, não sei o que e tal. Enfim, aí ninguém faz, né, e fica desse jeito, infelizmente. Assim, eu acho que duas frases, assim, uma, lembrei agora de um cara bastante renomado na área de patrimônio histórico e tal. Eu não vou citar o nome dele aqui não, mas ele disse uma vez assim, um negócio que se você não usar, não está valendo nada, assim, você precisa usar, tá certo? É usar para preservar, tá certo? Então acho que a gente precisa ter uma visão do uso, assim, o patrimônio
o patrimônio, por ele estar lá parado, ele vira ruína, tá certo? Então, a gente precisa usar para preservar. E ruína, desculpa, João, ruína é ruim porque atrai, fica lá abandonado. Sim. E o abandono atrai, né? Aumenta o risco de invasão. Teve uso situação de lá, droga. tem situação lá do cara tocando fogo lá para vender, sei lá, cobre, sei lá que danado era. Tá certo? Bombeiro chegando lá para pagar. Veja a situação, né? Mas a outra frase foi de uma pessoa, enfim, uma pessoa que passou um bocado de tempo no poder público, e aí, conversando com ela no outro dia, ela não está mais no poder público, ela refletindo assim, rapaz, eu acho que ela voltou, digamos assim, para o mercado, né? Sim. Ela disse assim, rapaz, eu acho que podia ter sido menos exigente. Ela pode fluir muito mais coisa, né? Exatamente, né? Então, assim, que a gente consiga ter uma excelente oportunidade de experiência, assim, trabalhar no poder público. Acho que tem profissionais fantásticos, acho que cada um tem ali seu papel, está defendendo, digamos assim, um olhar que precisa ser defendido. Acho que o IPHAN tem um papel dele, precisa ser o mais cauteloso de todos, né? Não tem a menor dúvida, né? Acho que é o papel dele, mas ao mesmo tempo, acho como é que a gente consegue, a partir dessa cautela, a partir desse olhar do patrimônio especificamente, encontrar soluções, incentivar, né, a reabilitação, né, a recuperação, o retrofit aí de edificações aí no nosso centro. Eu acho que isso é que é fundamental. E essa provocação precisa acontecer sempre. E a janela de oportunidade está aí. A gente está num momento bom. O bairro ativado, novos empreendimentos. É uma janela de oportunidade. Né? Eu acho que tem uma oportunidade enorme, né? Assim, não sei se já foi notificado ou não, mas eu vi isso mais de uma vez, assim, de alguns interlocutores da prefeitura, eu vi do próprio prefeito, né? A questão da FAPA do Pilar, que estava para ser notificada dentro do PEUC, né? Porque é um negócio que está ali, até incêndio já teve, está completamente acabado, sem nenhuma perspectiva, né? E é um patrimônio, enfim, que tem um potencial de você destravar. Que é uma grande área que a gente pode trazer empreendimento de um porte ainda maior, que vai virar uma vitrine para o bairro todo. O exemplo do Moinho, né? Exatamente. Exatamente. Então é fundamental, né? Assim, destravar uma questão feito essa, né? Uma oportunidade feito essa. Eu sei que é convidado aí acho que é do próximo podcast aqui, videocast, provocar nosso amigo Avelar, o que é que ele vai fazer lá com o prédio da Votorantim. Ele está querendo, né? Está chegando. A gente está na expectativa aí também, né? Que venha seja muito bem-vindo aí. Exatamente. Mais um player importante para agregar ainda mais valor aí ao bairro. Exatamente. Vai ser muito bacana. Bom, pessoal, eu acho que no caminho certo a gente já está, né? A prova disso é a chegada do Moto Barril, a consolidação agora na abertura no Carnaval. A gente está chegando ao fim desse episódio. Eu queria ouvir vocês justamente sobre essa perspectiva que a gente coloca a partir de agora dentro do bairro do Recife, né? A gente já tem a consolidação do empreendimento de vocês. O que é que a gente pode esperar daqui para frente com o que a gente tem posto? De arcabouço legal, do olhar dos investidores para dentro do bairro, se voltando, né? De volta agora para dentro do bairro. O que é que daqui para frente a gente pode esperar aí desse mix de investimento imobiliário, hoteleiro, enfim, de desenvolvimento do bairro do Recife mesmo, né? Eu acho que o que era uma ideia e uma iniciativa de alguns, né, que muita gente duvidava que o bairro ia conseguir ser transformado no que é hoje, né? Assim, acho que as intervenções foram muito bem sucedidas, o apoio do poder público através da prefeitura, IPHAN e todos os players lá foi importantíssimo, deram a ajuda necessária para que esses empreendimentos saíssem do papel, né? E todos eles estão se mostrando extremamente viáveis, né? Então, do ponto de vista econômico-financeiro, é um sucesso, tá? E agora é aquele negócio, o futuro chegou para o Recife Antigo.
A gente passou muito tempo com o Recife Antigo não sai do lugar. A gente tem hoje um momento de investimento maciço, né? Do poder privado. Então, diferente do que foi no passado, que eram iniciativas, incentivos do poder público para algumas operações específicas, hoje você pegar do Moinho ao novo hotel, passando pelo Moto e indo ali para o Estelita, é onde tem o maior volume de investimento privado, imobiliário da cidade. E inclui aí vários estados, aí, várias capitais, é um volume muito significativo. E produtos, não é qualquer produto, são empreendimentos de extrema qualidade. Bandeiras internacionais, residenciais de alto padrão, né? Vem muito mais coisa por aí ali no Estelita, então assim, não tem aquele foguete não dava ré até uma época dessa, né? Agora tá dando ré, né? Mas esse foguete aqui do Recife Antigo não vai dar ré não, acho que ele decolou, e não volta mais não. Acho que agora o poder público continuar fazendo o que eles estão fazendo, continuarem se aprimorando e estudando soluções para que a revitalização continue, não tenho dúvida que assim, a gente não tem para onde ir. A cidade naturalmente tem que voltar para o centro, a gente não tem para onde crescer, então esse é um movimento que está em andamento e que vai se consolidar cada vez mais. E eu estou muito feliz, junto com o João aí, de ter trazido o Moto by Hilton. Só para concluir aqui, eu trabalhei na Secretaria de Turismo do Estado muito tempo atrás, eu não tinha nem cabelo branco, algumas décadas aí. E na época que eu estava, era em Petur, né? Junto com a Secretaria de Turismo, a gente criou um departamento de atração de investimento, fez um trabalho bem bacana lá, e uma das missões era trazer um hotel padrão internacional para o Recife Antigo, que a gente não conseguiu na época, assim, vários, né? A gente sempre tem vários percalços, né? Isso aí foi um pouco antes ali do subprime ali, aquilo ali aniquilou o mercado de investimento mundial, então a gente não conseguiu, a gente estava chegando perto. E hoje, né, tá realizando isso junto com o João como sócio aqui, já como empresário, décadas depois, assim, tem um sabor muito especial, porque é um negócio que eu vivi lá atrás na minha juventude, tentando viabilizar negócio ali para o bairro, e hoje eu realizei como empresário. Isso aí se eu pudesse voltar no tempo e falar para assim, isso foi até eu falei para o prefeito, eu trabalhei nas duas gestões, né, Jarbas e Mendonça, depois Eduardo. Falei pro prefeito, na época lá com seu pai, a gente tentou, não conseguiu, mas hoje não conseguiu. Agora o que foi pensado lá atrás foi realizado, chegou o momento, né? Então assim, tem um sabor muito especial, né? Porque além de tudo nós somos daqui, né? Somos daqui da região, então tem um sabor muito especial. Pois é uma satisfação grande, né, para a gente também tá fazendo essa entrega, né? Fazer um pouco desse registro aí, mas quero também falar um pouquinho dessa provocação que você fez aí, Lucas, do bairro. Mas assim, eu conheci Danilo na época que ele estava na Impetur, tá certo? E a gente tentando também viabilizar. Era uma criança, imagina, eu era muito João. Tinha recém-saído da faculdade. Tentando viabilizar empreendimentos no bairro do Recife, junto com o Juliano e tal. A gente fez estudo na época para o prédio que hoje é o Passo do Frevo, que era a antiga Western, para o prédio que hoje é o Centro Cultural da Caixa, da antiga Bolsa de Valores, enfim. Tudo quanto é prédio, eu acho que a gente já fez algum estudo e tentando viabilizar o hotel. Eu me lembro de você ter me apresentado lá na época, o Leonardo Lido, que na época era da Cor, tá certo? O Leonardo hoje que é diretor sênior, né, de desenvolvimento. É o cara Brasil, da Hilton, né? Enfim, toda essa relação, todo um histórico aí de vida aí que a gente já teve de vários negócios, enfim, dessa nossa caminhada e que a gente conseguiu viabilizar, né, o desenvolvimento e a entrega desse negócio. Normalmente a gente atua, e é o histórico da gente, vai continuar sendo, né, na arquitetura, né,
Mas a gente justamente uniu forças aí, acreditando, enxergando no potencial, né, desse empreendimento, desse local, desse projeto, dessa marca, né, todo esse perfil aí já se mostrou exitoso, né? Assim, acho que a repercussão, todo mundo, a felicidade aí de não só nossa, mas assim, de todo mundo que vivencia, né? Silvio, Meira, Pierre, enfim, Porto Digital, o quanto que aguardava, né, a chegada desse hotel, e para a gente ele é um presente, assim, ele né, assim, uma entrega aí que a gente está fazendo aí para a cidade, né? Eu comentar alguma coisa, diga aí que eu quero um outro gancho. A gente falou do perfil do público, né, de estrangeiro, negócio, e tem também um público importantíssimo nesse mix, que é o público recifense. Quando a gente estava para inaugurar ali o hotel, o pessoal chegava, olhava. Um dia desses teve lá um casal, né, uma senhora, um senhor, 70 e lá vai muitos anos, perguntando lá como funcionava, que ele queria fazer o aniversário de 80 anos dele lá no hotel. Então, assim, você tem pessoal que tem a memória afetiva do bairro, que viveu o bairro, que está vendo o bairro sendo reativado, que está vendo um hotel padrão internacional chegando no bairro, e eles estão querendo usar o equipamento também. Então a gente vai ter, eu acredito que vai ter um movimento de aniversários, né? E esse negócio do uso do restaurante, do rooftop, para ter as vistas ali do bairro, todo mundo adora. Você passar o final de semana, enfim. Passar o final de semana. Acho que a gente vai ter esse movimento também. Mas aí eu acho que é uma coisa importante, que é essa coisa do futuro, né? Qual é o futuro que a gente tem ali pro bairro, novos investimentos, etc. e tal. Eu acho que, pegando aí também uma coisa bem das antigas, eu participei do projeto Recife Olinda, antigo Frente Atlântica, tocado no governo Jarbas. Já estou me sentindo por 120 anos. Coordenado pela minha querida Amélia Reinaldo, né? Um trabalho contou com a participação do pessoal dos portugueses lá da Parque Expo, e esse projeto ele trabalhava do ponto de vista do poder público, era originalmente Frente Atlântica, né? Que era o Estelita, né? O Porto, a Vila Naval e o Coqueiral e o Istmo de Olinda, tá certo? O projeto, naturalmente, não foi para frente, em questões aí políticas, enfim. Teve toda a história do Estado lá atrás. Belíssimo projeto. Mas no final das contas, ele está, de alguma forma, se materializando. Né? Você tem uma situação do Novo Recife, no Estelita, você tem uma situação do Porto, né? Se não todo, mas a parte não operacional, que se abriu para a cidade, né? E o novo hotel veio culminar aí esse investimento, o Centro de Convenções. Você tem no bairro do Recife aí, novos investimentos, o Moinho, né, que também fazia, de certa forma, parte desse movimento de levar as operações portuárias para a Suape. E aí eu acho que a gente tem 3 grandes peças no centro, de alguma forma, tá certo? Que seriam fundamentais a gente destravar. A gente continua com a Capitania dos Portos travada, né? Eu confesso, não tenho certeza agora, mas assim, ela até tinha ido a leilão. A leilão, não sei se foi a leilão, ou foi acho que é a leilão mesmo, assim, a Marinha provocou, agora abriu um edital, alguma coisa desse tipo recentemente, tentando colocar a Capitania dos Portos a mercado, mas numa modelagem, uma conta, pelo que eu percebi, que não fechou. Não sei se vocês chegaram já a abordar isso aqui com alguém, mas não sei se já passou da data ou não, mas o que a gente tem uma história, já fez projeto para lá e tudo. Inclusive, a conta não fechava, inclusive o hotel, tá certo? Mas eu acho que era um ativo extremamente importante ali no coração também é muito nobre, da ilha, uma área muito nobre, tá certo? Tem a Pilar, que eu já tinha comentado, né? E aí eu acho que dentro daquela perspectiva de uma certa flexibilização, eu acho que o Cais do Apolo, aquelas quadras entre o Cais do Apolo e a Rua do Brum, né? Acho que tem um projeto de Ítalo Ives da Iolo, se eu não me engano, ali. Enfim, acho que tem uma expectativa de que isso possa sair. E eu enxergo que esse vetor ele poderia ser um pouco mais
flexibilizado, assim, para poder a gente atrair gente, né, atrair moradia nova em volume, em mais escala para o bairro, porque eu acho que isso ajudaria ainda mais a consolidar essa dinâmica do bairro e fatalmente o retrofit das edificações mais antigas. E por fim, a Eterna Vila Naval ali, uma expectativa de que algum dia também ela possa se viabilizar. Eu acho que são territórios aí de oportunidade, né, que de certa forma gerariam essa conexão aí. Eu acho que é a expectativa que a gente tem que isso possa vir a destravar, e do ponto de vista do poder público é cuidar da zeladoria. Acho que esse acho que tem evoluído bastante, é preciso reconhecer, né, mas é um ponto que não pode cochilar, né? Assim, eu acho que o dia a dia, a zeladoria é fundamental para que a gente tenha um ambiente cada vez mais vivo, né, e que as pessoas o utilizem com mais tranquilidade, com mais segurança, com maior prazer assim, de estarem circulando pelo nosso bairro. Eu acho que existe uma sinergia muito boa aí, Ana Paula Vilaça, o Recentro, Fred Brenan, isso, exatamente. Né? São pessoas chaves aí, né, para todo esse processo, né, de uma forma mais fluida e mais segura também, né, para todo mundo. Sim. Acho que isso são bons, excelentes quadros aí. Sim. Bom, pessoal, acho que deu pra gente dar uma conhecida muito boa mais do Moto Bairro Hilton, mas também conhecer um pouquinho da história do próprio bairro do Recife e o que é que nos aguarda daqui pra frente, né, Amadeu? Pois é, Lucas, eu acho que foi uma conversa muito interessante, em que tanto o João como o Danilo trouxeram aqui não só a visão da hotelaria, mas também um pouco da parte histórica do Recife, no que faz referência aí à parte de turismo, de centro do Recife, que é, como a gente comentou no início, uma área que estava, de certa forma, relegada, mas que agora a gente vê um avanço bem interessante, que, até como o Danilo trouxe, esse foguete aqui não vai dar ré. Né? Não vai dar ré. E deixa uma mensagem aqui para os recifenses. Vá lá conhecer o Moto Bairro Hilton, conheça o Área do Café, o Benção Restaurante com vista, né? E se hospedem lá também para conhecer, porque é um equipamento realmente muito bacana e que vai agregar muito aí para o nosso tão amado bairro aí do Recife. Ótimo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, também quero agradecer a quem está nos acompanhando aí na transmissão. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do Tizé Mendonça Advogados Associados, e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até a próxima.